Muito boa noite, amigos e amigas do Esporte da TV da noite de hoje, quinta-feira, 23 de agosto de 2018, começando aqui na Vale TV, canal 14 da NET de Novo Hamburgo, Campo Bom, Sapiranga, Estância Velha, o Esporte na TV, o seu encontro diário do esporte, para falar muito hoje de automobilismo e, claro, muito de futebol, porque ontem tivemos rodada do Campeonato Brasileiro, a 20ª rodada ou a primeira rodada do retorno. A dupla Grenal jogando ontem, o Internacional vencendo na Bahia, ao Bahia pelo placar de 1-0 na Arena Fonte Nova, com gol do Patrick de cabeça aos 22 do primeiro tempo. A quinta vitória colorada consecutiva, nos últimos 3 jogos fora de casa, 3 vitórias e 5 jogos sem tomar gol, ou seja, a equipe de Odair Hellmann mantendo o alto rendimento, e a equipe do Grêmio jogando ontem na Arena empatou com o Cruzeiro 1-1. O Grêmio, que saiu perdendo no primeiro tempo com o gol do Bruno Silva, buscou um empate com o gol do Everton e teve a oportunidade de buscar os 3 pontos com o Luan, porém o ótimo goleiro Fábio pegou mais uma penalidade. Final na Arena, Grêmio e Cruzeiro 1-1, e lá na Bahia, Internacional 1, Bahia 0. O Internacional agora focado no jogo diante do Palmeiras, domingo, 4 da tarde no Beira-Rio. E o Grêmio jogando no sábado, 7 da noite, diante do Atlético do Paraná, lá em Curitiba, jogos pela segunda rodada do retorno. O Grêmio possivelmente com uma equipe reserva, já focando na Libertadores da América, já que na próxima terça-feira a equipe tricolor recebe o Estudiantes da Argentina no jogo da volta, onde uma vitória por 1-0 já chega para a equipe do Grêmio. O Internacional ontem à noite beneficiado pelo resultado do São Paulo. São Paulo, que foi até Curitiba, apenas empatou com o Paraná Clube em 1-1. Hoje a diferença então de 1 ponto, a equipe do São Paulo liderando o campeonato com 42 e a equipe do Internacional encostado na cola com 41 pontos. O Grêmio, com empate ontem do Cruzeiro, não perde a sua posição no chamado G4. E dependente dos resultados de hoje à noite, o Grêmio termina a rodada no 4º lugar, que é muito bom para o futebol gaúcho. O Internacional hoje pela manhã foi pego de surpresa pela Corte do Esporte na Suíça. O Tribunal do Esporte decidiu revogar a suspensão do atacante peruano Paolo Guerreiro. Paolo Guerreiro, que atuou com efeito suspensivo pela seleção peruana na última Copa do Mundo, teve revogada a sua decisão na Corte do Tribunal do Esporte na Suíça. O Paolo Guerreiro não poderá estrear esse ano pelo Internacional, não poderá jogar mais futebol nem treinar. O Paolo Guerreiro terá que cumprir o resto da sua pena suspensiva até março do ano que vem, podendo retomar ao Internacional em abril do ano que vem, possivelmente na Libertadores da América, claro, se a equipe colorada confirmar a sua classificação. Mas quem está conosco hoje, que entende tudo de futebol, mas é especialista em automobilismo, Stock Car, Fórmula Truck, kart e tudo mais, para minha alegria, para minha satisfação, faz bastante tempo que a gente não dividiu junto aqui a bancada do Esporte na TV. Eu falo do Del Moraes Júnior. Boa noite, Del. Grande Daniel. Pô, quanto tempo, né, cara? Quanto tempo, meu a gente não divide essa bancada aí. Professor Valdir, que tá fazendo esse meio de campo sempre, né, cara? O professor Valdir, um abraço aí pro nosso diretor, o Valdir. Aí, bom mestre, se né, não cara? fosse o Valdir, se não fosse o âncora, o Valdir, não estávamos aqui nessa bancada aqui, aí, com né? certeza. O Valdir, que é um dos dinossauros do jornalismo esportivo, não só aqui de Novo Hamburgo, mas do Rio Grande do Sul. Do Rio Grande do Sul, um daqueles decanos do jornalismo esportivo aí, que a gente tem muito orgulho, muita alegria de poder se espelhar aí, buscar aquelas informações aí para, não digo chegar à altura do Valdir, chegando próximo tá bom. Mas estando junto com ele já tá bom, né, cara? Estando junto contigo, junto com o Jairo que ontem fez a cobertura, eu acompanhei algumas transmissões do Jairo lá da Arena.
E o Jairão tava nervoso ontem, né, cara? Não sei se chegou a acompanhar alguma coisa. Não consegui acompanhar o trabalho dele. Mas o Jairão, ele tava meio tenso ontem, eu senti Jairão, pela transmissão. O Jairão aí, direto nas coberturas dos jogos da dupla Grenal, recentemente cobriu o jogo do Grêmio lá na Argentina, no Rio de Janeiro, agora na semana passada. Cobriu a dupla Grenal no Rio, o Jairo aí, realizando um ótimo trabalho pela Rádio Galera, o Jairo que teve um contratempo pessoal, que não pôde estar presente hoje aqui no programa Esporte na TV, mas estamos aí, né, Del? Mas é isso aí, Daniel, e o automobilismo mundial ascendendo de novo agora com a Fórmula 1. A retomada da Fórmula 1. A gente teve esse período de férias durante a Copa do Mundo e, enfim, todas as categorias, a maioria das categorias do automobilismo dão vamos dizer assim, um break durante as festividades e as competições. Ficou praticamente um mês, né, Del? Um mês. É basicamente o tempo que acontece a Copa, né? E a gente tem agora nesse final de semana o Grande Prêmio da Bélgica em Spa, que é uma das pistas mais tradicionais e mais bacanas para quem gosta de automobilismo, para assistir e também para quem gosta de automobilismo virtual, como é o nosso caso, até dar umas voltinhas lá em Spa. E realmente é uma pista desafiadora. A Rouge, que é aquela curva sem ângulo, um ângulo morto, assim, que depois da primeira curva faz uma espécie de uma bolsa assim, levantando. Aquilo ali é demais para quem assiste e para quem corre no automobilismo virtual, é sensacional. É um dos circuitos mais tradicionais da Fórmula 1. É um dos mais tradicionais e tem vamos dizer assim, um aval, né? Tem o charme também, tem né? um aval daquele que muitos, eu gostava muito dele, acho que com todo o respeito pelos fãs, enfim, mas eu tenho um piloto que eu acredito que abriu a porta, inclusive para ele, que é o Ayrton Senna. O Ayrton Senna tinha Spa como a sua pista favorita. Eu ia mesmo comentar, eu fiquei no pensamento, que eu me recordo, o Senna, quando vivo, ele mandava lá. Mandava no GP da Bélgica. Era a primeira memória que me veio, assim, né? Ayrton Senna. E hoje o Lewis Hamilton liderando o campeonato, Del. Hoje está até essa briga de equipes e notícias para o ano que vem e, vamos dizer assim, boatos sobre a ida do Fernando Alonso para a Fórmula Indy o ano que vem. É tudo ainda muito recente, tudo muito diz que me diz, como a gente fala, né? Mas é bem interessante. O ano que vem vai acontecer a dança das cadeiras nas equipes. Hamilton segue assim, escorregando, como a gente diz, escorregando na baba, né? Tá afinzão mesmo de ser campeão de novo. Tá voando o rapaz, Mas aí existe um alemãozinho que quer botar água no chopp dele. Que é o Sebastian Vettel, o Sebastiãozinho, também conhecido como Tião. Né? E concluindo o teu raciocínio, eu te interrompi antes sobre o Senna, qual é que é o piloto que se espelha no Senna, que tu estava comentando? Não, mas sobre o GP da Bélgica ali? Não, mas o piloto que se espelha no Senna eu sei que o Hamilton era fã do Ayrton Senna. Sem dúvida. E, inclusive, a pintura do capacete do Hamilton é uma homenagem feita por um amigo nosso chamado Raí Caldato, que venceu uma espécie de competição, se dá para dizer assim, ou um concurso entre os fãs do mundo todo, que desenharam então os capacetes, né, sugestões de capacete, de helmets, né, para o Lewis Hamilton, e foi escolhido o do Raí Caldato, que é brasileiro, que é um super fã do Senna e é uma figura muito gente fina e de uma humildade muito significativa. Raí Caldato, então, o Raí que me presenteou, ainda não recebi o layout desse capacete, porque um layout de capacete criado pelo Raí Caldato também isso não tem preço, né, cara? E na minha humilde opinião, então isso é um grande presente que eu ganhei do Raí, e assim que eu tiver condições de, vamos botar assim, botar esse layout num capacete mesmo, num casco, né, que terá de ser feito pela equipe do Cid lá, do Alan Mosca, né, o filho do Alan Mosca, que foi o criador
do capacete do Ayrton Senna e tal. A gente tem uma entrevista, na próxima semana eu vou trazer uma entrevista onde o Alan Mosca, a gente já exibiu essa entrevista, mas eu vou passar um trechinho justamente onde o Alan explica sobre a criação do capacete do Ayrton Senna, que na realidade não foi uma criação específica para o Ayrton, foi para uma equipe de kart que foi correr o campeonato mundial e então um engenheiro, enfim, o pessoal pediu pro então, né, Cid Mosca, que era o responsável pela pintura de capacetes de centenas, milhares de pilotos. Pelo que eu estou entendendo, o cara é fera nessa ele área é do layout. O Cid faleceu tem acho que uns 3 ou 4 anos, o Cid era uma grande figura, querido por todos e de uma competência, um cara do aerógrafo, do negócio mesmo sério, sabe? Não era só layout de computador, não desmerecendo a gurizada dos computadores, mas... Então, o Alan, o filho do Cid, ele conta justamente sobre a questão dos riscos, né, daqueles traçados que são a marca registrada do capacete do Senna, que era justamente para dar uma ideia de velocidade saindo da viseira. Então, isso é uma coisa muito interessante da gente rever essa entrevista. O pessoal tá lá, a gente já está na hora do break, é isso? Não? Pô, Daniel, tu viu? Hoje a gente tá... Hoje estamos de boa. Comportados, estamos com tempo, estamos obedecendo, né? Até porque depois a gente não pode passar muito, depois tem Sem Noção. Tem o Sem Noção ao vivo aí nessa quinta, mas Del, pelo que eu acompanho a Fórmula 1, a briga pelo título do campeonato deverá ficar entre o Hamilton e o Vettel. Exatamente. Os dois, eles estão ali no... é uma gangorra. Tá como funciona mais ou menos para o pessoal de casa ter uma ideia, é como o nosso Grêmio Internacional. Um sobe um pouco, o outro desce e assim vai. Mas eles ficam na briga até, acho que, a penúltima etapa, a última etapa. E tá complicado para os dois. Não dá para dizer assim, eu não aposto em nenhum dos dois assim como favorito. Está em aberto. Está em aberto o campeonato aí. Sem dúvida, está em aberto. Mas que legal. E Del, tu tens acompanhado muitos campeonatos. E a Stock Car, como é que está a Stock Car? Pois é, a Stock Car, no final de semana passado, a gente teve a etapa de Campo Grande. Eu tive um outro compromisso já agendado anterior, eu não pude participar. E para o pessoal que nos mandou mensagem para saber sobre o que aconteceu, infelizmente, aconteceu um acidente na prova da Stock Light, que é a categoria de acesso à Stock. E como diz já em todas as credenciais, e como diz na credencial da Fórmula 1, e enfim, é bem destacado isso, o automobilismo é um esporte perigoso, é um esporte de risco. Cada vez mais as pessoas, cada vez mais os promotores de provas de automobilismo estão restringindo a presença de público no pit lane, cada vez mais existe um controle, mas mesmo assim às vezes acontecem acidentes, como aconteceu lá em Campo Grande. Durante a prova da Stock Light, num pit stop, na saída do pit lane, um dos carros tomou uma encostada, e o piloto perdeu o controle e acabou atingindo 3 pessoas. 2 delas tiveram traumatismo craniano, o outro com algumas fraturas, mas nenhum dos 3 corre risco de morte. O pessoal já está se recuperando bem, está tudo certo. E o pessoal perguntando justamente porque a imagem que rodou o mundo justo sobre das pessoas que foi atingida, que esse homem que foi atingido, ele era motorista de uma carreta de uma das equipes. A gente não vai passar as imagens porque não faz sentido, acho que não é uma coisa para a gente estar ganhando com a exibição dessas imagens. São imagens tristes, eu posso dizer que são tristes, não gostaria de estar falando sobre isso, mas aconteceu e eu acredito que, como o pessoal perguntou, vem cá, mas aquele homem que foi atingido lá, foi pego pelo carro, ele poderia estar ali, ele tem uma credencial
de equipe. Então, aquela credencial permite que ele tenha acesso a box, enfim. Tinha essa liberdade de Exato. poder chegar próximo. Vamos dizer assim, ele estava, vamos dizer, credenciado literalmente para estar ali. Não estava no lugar certo na hora errada. Ele tinha autorização, digamos. Daniel, ele não tinha autorização para estar exatamente onde ele estava. Mas aí entra aquela questão do humano, do pai de família, de uma pessoa que trabalha com equipes e pilotos e um monte de gente importante correndo, enfim. Mas justo pela forma, eu imagino que ele tivesse ali fazendo um registro para poder mostrar em casa, olha como é o trabalho do pai, o pai acompanha, né, viaja o Brasil inteiro. Mas então a gente torce aí pela recuperação desses três, um mecânico, 2 mecânicos, esse motorista, e a gente torce aí pela recuperação, então, dessa turma, e espero na semana que vem já tá passando um boletim médico aí dizendo que trazendo eles já boas notícias bem aí. E correndo para lá e para cá. Mas vamos faturar? Vamos faturar? Vamos para o intervalo, então. Vamos para os nossos apoiadores culturais. Que isso aí. Beleza. É hora dos nossos apoiadores e o Esporte na TV volta em seguidinha. Intershop, na Galeria Hamburguesa, no calçadão Oswaldo Cruz, no centro de Novo Hamburgo. Fone 35936330. A loja oficial do torcedor colorado no Vale dos Sinos. Na Tubarão Centro de Natação e Hidroginástica, você encontra a maior e melhor piscina aquecida da região. São 25 metros de comprimento por 15 metros de largura. Contamos com uma equipe de professores qualificados para aulas de natação, hidroginástica para iniciação ou condicionamento físico, localizado na Rua Emancipação 115, bairro Primavera. Também nos telefones 3107-5663 e o 3107-3692. Grêmio Mania, na Galeria Hamburguesa, no calçadão Oswaldo Cruz, no centro de Novo Hamburgo. Fone 35946317. Grêmio Mania, a loja oficial do torcedor tricolor. Estamos de volta aqui no Esporte na TV, Delzinho. Era pra ti voltar? Pensei que fosse comigo. Vamos nessa. Vou deixar tu continuar. Estávamos aqui no Esporte na TV, o assunto continua no intervalo. Aí nós estávamos falando de Fórmula Indy, Del. O Del, no primeiro bloco, estava falando do acidente da Stock Car Light, mas tivemos também no final de semana, no Grande Prêmio de Pocono, um acidente muito forte, Del, na Fórmula Indy. Tu acompanhaste a corrida? Eu não assisti a corrida, mas eu fiquei sabendo do acidente, Daniel. E o que acontece, geralmente, nos acidentes da Fórmula Indy, é que o carro dá uma decolada. Então, decolou, literalmente. É bastante, vamos dizer assim, comum os acidentes que eu assisti e que acontecem na Indy, é essa decolada. Qual é que foi o piloto, o Ryan Hunter, não? Sabe que eu gravei uma entrevista com ele em 2012 e ele foi muito gente boa. Ajeitar o microfone? Isso aí? Pô, mas essa técnica é sensacional, né, cara? Mas... E ele é um cara muito gente boa, assim, eu acabei não conseguindo assistir, eu não gosto de ficar assistindo acidente, sabe? Não é legal, Sabe que uma das coisas que o pessoal pergunta, assim, pô, ou comenta quando vai alguma corrida e tal, e diz assim, pô, não deu um acidente. Cara, infelizmente faz parte desse circo, né, da velocidade, aquele acidentezinho, assim, para dar uma emoção. Mas acredito prova, que o piloto o piloto, o Ryan Hunter, né, está num estado estável, né, depois pela velocidade, Daniel, que tudo aconteceu, né, Del? A célula de sobrevivência, que hoje a gente chama o cockpit,
Cara, hoje assim, é muito complicado mesmo do piloto ficar ferido de uma forma grave, assim como antigamente ficava. E as equipes são rápidas, né, no pós-acidente, né? O resgate, é muito rápido mesmo. Principalmente na Fórmula Indy, eu tive a experiência de cobrir algumas etapas da Fórmula Indy, e os americanos, eles são muito rápidos no resgate, são muito sérios, não permitem nenhum tipo de aproximação no caso de um acidente, então é bem rígido a questão. Esse GP Pocono foi no Canadá ou foi nos Estados Unidos mesmo? Nos Estados Unidos. Estados Unidos, né? Mas... E a Fórmula Indy é uma categoria que muita gente até ainda torce o nariz, Daniel, sabe? Existe uma alguma resistência? Uma rixa, uma resistência dos amantes e espectadores da Fórmula 1 para os amantes e espectadores da Fórmula Indy. E eu vou te dizer que eu gosto da Fórmula Indy. Eu gosto da Fórmula Indy, eu gosto da Fórmula 1, eu gosto da Fórmula 1. Como é que é o chamado Homem-Aranha? Ele não está mais correndo agora. Hélio Castro Neves, Elinho, né? O Elinho é outro cara, gente fina. E o Elinho tem uma história muito legal. Quando ele era moleque, ele não podia entrar no autódromo. Ele tinha um preparador de carro que era o Guaraná Menezes, finado Guaraná. O Guaraná, ele botava o Elinho no porta-mala do Opala, eles entravam então no autódromo, e depois que eles já estavam lá no boxe, ele abria o porta-mala para o Elinho poder sair do carro e poder participar lá, tá junto lá. Já meio rato de boxe, assim, meio... Hoje um dos brasileiros presentes é hamburguense aqui, o Matheus Leist, né? O Matheus é uma grande figura. Como é que tu analisa essa primeira temporada dele na Índia? Ele tá voando. Mas é gurizão, tem 19 anos. Não, né? e eu penso que pode ser uma pretensão, mas eu tenho um carinho muito grande por Tarumã, e o Matheus com certeza é um piloto que correu muito em Tarumã. E Tarumã é um traçado, Daniel, que, como os pilotos falam, né, é para separar os guris dos nego velho, né? Então é um traçado muito interessante para pilotar, para saber, enfim, como assim Santa Cruz também é interessante. Na semana passada eu recebi aqui o JB Rodrigues a categoria do Super Turismo. E o JB estava justamente falando sobre esse mix de pedaços do traçado, né, de setores de Santa Cruz do Sul, que é um dos mais bacanas do Brasil e, não, por que não dizer, do mundo, né? Outra coisa que o pessoal também vem pedindo bastante e infelizmente a notícia a gente não tem uma mudança de notícia, né? A gente não tem uma informação nova que possa dizer assim, olha, já existe negociações ou enfim, alguma possibilidade. Mas o pessoal pedindo bastante a volta da Stock Car para Guaporé, né? Então, Guaporé, o Autódromo Internacional de Guaporé. É um autódromo belíssimo, e o pessoal de Guaporé e das cidades ali o pessoal está sentindo falta. Não, e o pessoal gosta muito, é um pessoal muito apaixonado. O automobilismo faz parte muito forte da cultura de Guaporé. E as cidades vizinhas ali. Exatamente. Então, a gente fica na torcida aí. Mas esse ano a gente já teve lá a Copa Truck. Como é que está a Fórmula Truck esse ano? Agora já não é mais Fórmula Truck, né? Agora é Copa Truck. Copa Truck, né? A Fórmula Truck deixou de existir o campeonato no final do ano passado. Esse ano a gente já tem, vamos dizer assim, mini competições, né, mini campeonatos, as copas, né, para centro, sul. A gente vai ter uma prova também Mercosul, então isso é bastante interessante também. O pessoal gosta bastante de corrida de caminhão. O pessoal gosta de velocidade, então isso é uma coisa muito legal. Cada vez a gente
E tem espaço para todo mundo, né, Del? Tem espaço para todo mundo mesmo. Tem espaço para corrida de rolimã, tem espaço para autorama, tem espaço para simulador, tem espaço para o kart. Pro kart, para tudo, cara. Tens acompanhado o kart ali? Nós temos aqui em Novo Hamburgo o hamburguense, o Clóvis Cachapuz Neto, o campeonato da Engecar. Da Engecar, olha, é muito bem organizado, para te dizer que é um grupo dos mais organizados do Brasil na questão kart, né? São apaixonados mesmo e ali não tem brincadeira não, cara, ali é só fera, eles não sabem brincar, né? Eles não sabem brincar. Vão para competir. Mas, Del, falando um pouco de futebol, né? Tivemos ontem à noite o Grêmio empatando com o Cruzeiro na Arena, o Inter vencendo o Bahia fora de casa, a dupla Grenal fechando a rodada no chamado G4, que é o grupo da Libertadores, o grupo que já estariam garantidos para a próxima Libertadores. Como é que tu está analisando esse momento da dupla Grenal, o Grêmio envolvido com o Brasileirão, mantendo uma boa campanha em quarto lugar e também jogando a Copa Libertadores? Sabe, Daniel, que ontem eu imaginei até que o Grêmio, como saiu perdendo, eu imaginei que fosse ficar complicado e quase, para surpresa geral, quase virou ainda. Quase virou, se não fosse um milagre. Se não fosse o goleiro Fábio ali. Pênalti, né? Então, o Grêmio tá numa constante, né? O Renato Gaúcho vem fazendo um trabalho bem bacana mesmo. Eu sou suspeito para falar, torço pelo Renato, torço pelo Grêmio, mas está mais complicado, falando de dupla Grenal, para o Internacional, agora com essa questão do Guerreiro. Né? Apesar que hoje eu acompanhei em outras rádios e mídias sociais, o Internacional hoje é vice-líder do campeonato, 1 ponto atrás do São Paulo, mas sem o Guerreiro. Exato. Sem o Guerreiro nem chegou na equipe, ele agregaria um senhor valor à equipe colorada. Mas eu vou te dizer, Daniel, tu sabe que essa, entre aspas, essa confusão serve para alimentar mais ainda. Motivar mais o grupo. Exatamente. Esse grupo todo está, digamos, hoje com 41 pontos em 20 jogos, e esse grupo todo conquistou essa pontuação sem o Guerreiro. Mas eu vou te dizer, eu não penso que ia ser muito diferente não com o Guerreiro. A minha opinião, né, a minha humilde opinião, eu acho que era... Tu achas que o Internacional manteria essa boa média no Campeonato Nacional? Acredito. Que eu não vejo assim tão boa média, mas... Né, hoje até nas redes sociais o pessoal estava brincando justamente sobre ficar triste ou ficar chateado em alguns momentos, quando a gente se sente... não exatamente feito de bobo, né? Mas o pessoal dizendo assim, tu que tá chateado aí, imagina quem foi receber o Guerreiro, né? Então, faz parte do futebol, mas eu fiquei sabendo que o Internacional assinou um contrato de risco com o Guerreiro, então dará todo o amparo jurídico e o Guerreiro só passa a receber do Internacional quando ele estiver jogando, quando ele estiver, digamos, cumprir a suspensão. Que beleza. Mas, Del, só vou complementar as informações do futebol. Tivemos na terça-feira a rodada da Série B do campeonato. O Brasil de Pelotas apenas empatou 0-0 com o Paysandu. E o Avaí fez 1-0 no Juventude. O Juventude 1 pontinho na frente da turma do rebaixamento. O Brasil continua na zona. E na Série A do campeonato, o São Paulo liderando com 42, com 41 pontos o Internacional, 37 pontos o Flamengo e 37 pontos a equipe do Grêmio. Del, as tuas considerações finais aí e foi uma satisfação aí, dividir contigo a bancada aqui do Esporte na TV aí. Cara. A gente não fez nenhuma ainda em estádio junto, né, cara? A gente não fez nenhuma cobertura junto ainda. Vamos pra arena fazer Vamos combinar, né? Vamos falar aí com a nossa direção aí. Grande, Daniel. Mas dizer que, cara, mais uma vez é um grande prazer estar contigo aqui. Já estamos com saudade do mestre Valdir, né? E do Jairo. O Valdir, pro telespectador de casa que está nos acompanhando, ele teve um compromisso particular, mas na segunda-feira estará aqui no comando do Esporte na TV, o retorno amanhã, e o Valdir segunda-feira com o debate. Segunda-feira o debate com o Valdir, o Hans, o Benhur e o Jairo Cuba. Que beleza, hein? Só fera. Só fera. Daniel, vou fazer um convite pro pessoal de casa, então, dizendo que foi um grande prazer estar aí com vocês, e um convite, continue na programação da Vale TV, vem agora aí o Sem Noção com o Pablo Rodrigues e... Com quem mais? Luca Boni. Mas que beleza. Lançando um videoclipe, então. Ele lança, como é que é o lançamento desse videoclipe? Ele lança o quê? Vão atirar longe. Que beleza. É uma brincadeira, então. Vem aí o Sem Noção daqui uns minutinhos.